Vamos ver aqui, ok. Microfone está aberto, então estamos em gravação. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. É sempre muita gratidão, é muito animador, é muito bom contar com vocês para a gente fazer esse estudo reflexivo junto, porque a gente entra, né, nessa sinergia de aprendizagem e o entendimento de como as mentes são ligadas, na verdade a mente é uma só, e a gente com esse mesmo objetivo, então o aprendizado de cada um fortalece no outro, fortalece esse conjunto. Só dar aqui um ok para a Fabiana. E hoje nós vamos fazer então a quinta sessão do capítulo 4. Boa noite, Fabiana. Estamos começando agora. Então, a ilusão do ego-corpo. Deixa eu só ver aqui no chat antes de começar. O ego é uma exceção de uma regra onde não tem exceção. Eu acho que eu já vi essa frase em algum lugar, bem colocado. Mas para nós começar então mesmo a nossa aula de hoje, a gente faz aquele minuto de aquietamento que nós já estamos acostumados e que faz tão bem para a nossa concentração. Só vou dar primeiro aqui um ok para a Isabela. E quem quiser então fechar os olhos e acompanhar esse nosso momento, que a gente se recolhe para dentro dos nossos pensamentos e nos unimos à nossa vontade de aprender e entregamos essa vontade ao Espírito Santo, que ele faça uso do nosso instrumento de aprendizagem, que são nossos pensamentos cerebrais, nossa capacidade de pensar e de compreender, para que aquilo que nós estamos prontos para compreendermos seja revelado a nós através da mente certa do Espírito Santo. Unidos nesse propósito, certamente que esse trabalho de Jesus que ele deixou para nós nos trará crescimento e bênçãos. Então, colocando essa meta, que o que a gente vem aprender aqui seja do Espírito Santo e não do ego, nós estamos prontos agora para ver o que Jesus tem a nos dizer sobre a ilusão do ego-corpo. Então, a relação que o ego faz com o corpo. A ilusão, porque na verdade não é real. Nós sabemos disso. Mas para nós que acreditamos, para nós é como se fosse real. E Jesus também já foi tentado acreditar, então ele sabe que para nós é real e nós precisamos partir desse ponto. Nós temos que partir de onde estamos. E dificilmente nós conseguiríamos aprender o que Jesus tem a nos ensinar nessa sessão, porque isso que Jesus coloca aqui o ego escondeu de nós. Então, graças a Jesus, agora nós temos a capacidade assim ou temos esse material para aprender o que está por detrás das vontades do ego. Tem um ok aqui para a Ana. E nós vamos começar então aqui na ilusão do ego-corpo, que ele começa que todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. Então, só quem está com essa confusão de se acreditar uma mente egóica é possível de distorcer alguma coisa para que aquilo não seja de propósito para o bem. Porque tudo que é real e que vem de Deus tem o propósito e coopera para Deus. Vou dar aqui um oi para a Suzy, para a Maria Claudete. Estamos começando bem agora, estamos na primeira parte. Então, se todas as coisas de Deus, ou todas as coisas reais, cooperam
para o bem. Se não existem exceções, então a única exceção que seria é ilusória, ela é dentro do ego. E a partir de agora, Jesus vai então nos dizer o que o ego então apresenta. O ego, ele exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência, e não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. Então, para uma mente equilibrada manter-se unida, manter-se ciente dela em todos os aspectos, ela não pode separar algumas partes de outras. Mas o ego, ele se mantém vigilante e ele só coloca na consciência de cada parte da mente, de cada aspecto, aquilo que o convém. Aquilo que não convém ao ego, ele escondeu da nossa consciência. E isso faz com que a nossa consciência, apesar dela ainda ser una, ela parece ser milhares de consciências e nós mesmos não estamos cientes do que se passa nela. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda porque mantém a sua motivação básica à parte da tua consciência e eleva o controle, ao invés da sanidade, à predominância. Então, o ego não só esconde de nós aquilo que ele não quer que saibamos, ele só permite que a gente perceba aquilo que é conveniente para ele, mas pior ainda, o ego, ele ainda esconde o objetivo real dele. O propósito dele por detrás daquilo que ele permitiu que aflorasse na nossa mente, o ego esconde de nós. Por isso que ele diz que e isso leva ele a maior desequilíbrio ainda, porque ele mantém a motivação dele escondida. Então, o ego, que em tudo quer se autopreservar, ele não mostra essa motivação para nós. Nós não estamos cientes disso. O ego só nos mostra o que é conveniente, mas a motivação do porquê que ele faz isso ele esconde da nossa consciência. E por isso que o ego, ele controla. Tanto, ao invés de permitir que a mente seja sã, ele quer uma mente controlada por ele, dominada por ele, porque isso atende a seus propósitos, aos propósitos do ego. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem, ao qual ele serve. O julgamento são, ou então o julgamento saudável, ou correto, ele inevitavelmente seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua autopreservação. Então, aqui está por que o ego tem que esconder o propósito dele. Porque se nós soubéssemos o real objetivo do ego, que é só se autopreservar e que ele nos usa para isso, nós já teríamos há muito tempo permitido que a nossa mente se curasse e nisso o ego deixaria de existir. Então, sob este ponto de vista, é até compreensível por que o ego ele seleciona só algumas coisas que a gente fique ciente, aquilo que mostra a parcialidade das coisas, e por que ele ainda esconde a razão de por que ele agir assim. Essas duas coisas juntos protegem o sistema dele. É nisso que ele se autopreserva. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Então, o desequilíbrio, por que o ego é tão desequilibrado em suas ações? Por que ele é tão incoerente? Porque ele quer a todo custo unir duas coisas, os pensamentos de Deus, que somos nós, e o corpo. Ele quer dizer que ambos são reais. Quer dizer, ele não pode negar os pensamentos de Deus, mas ele quer ao mesmo tempo também dar realidade ao corpo. Então, essa falta de discriminação, essa falta de separação dessas coisas, isso faz com que o ego fique totalmente confuso.
que ele seja um sistema incompreensível para uma mente saudável, para uma mente sã. Aqui no 2.2, para quem está chegando agora, os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Então, como é que Deus poderia aceitar que existe algo além do todo, algo que ele não tenha criado, se só o que ele cria é real? Então, por isso que os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego. Assim sendo, o ego os distorce ou se recusa a aceitá-los. Então, ou o ego os vira de ponta cabeça, porque o ego não tem uma fonte própria, ele precisa dos pensamentos de Deus como sua fonte inicial, os pensamentos de Deus que vêm através do Filho de Deus. Então, eles os distorce ou se recusa, usa eles, mas diz que não, ele se recusa. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Os pensamentos de Deus nunca deixaram de ser. O nosso ser real nunca deixou de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Então, aqueles impulsos que nós temos aqui, rumo ao despertar, rumo a aprender de novo um sistema são na nossa mente, o sistema do Espírito Santo, os impulsos que nós temos a isso, os impulsos de ver a santidade no nosso irmão, a ver o amor real por detrás das coisas, isso o ego precisa obliterar, porque ele não quer que nós saibamos disso, nem de Deus e nem disso, porque isso o desfazeria. Estando preocupado primeiramente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Então, tanto aquilo que nós fizemos no corpo, através do Espírito Santo e os pensamentos de Deus que o Espírito Santo tem, o ego percebe ambos como aqueles que querem desfazer ele. Então, o ego tem medo de nós e de Deus. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar não só para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Então, por isso que o ego precisa, ao mesmo tempo que nós somos o lar dele, ele precisa nos atacar também. E essa é a maior insanidade do ego. Então, ele nos quer como aliados, mas ele não nos ama, porque ele desconfia que a qualquer momento nós podemos desfazer ele. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. Então, confundir o eterno, o imutável, com algo que é perene, que é falível, isso tem que ser insanidade. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça e não ameaça a si mesmo. Então, quando o ego se sente não ameaçado por nós, ele até pode nos dar certas dádivas, ele não pode nem sequer incomodar, pode até nos dar, entre aspas, certos benefícios, certas gratificações, mas quando ele se acha ameaçado, ele para de fingir que é nosso amigo e pode se tornar cruel. E isso não é por questão de precisarmos ter medo dele, e sim de saber como que o ego funciona. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Então, como eu já falou antes, pelo menos existe uma lógica por detrás do medo do ego, sim, de Deus, porque ele é uma crença e é desfeito no que aquele que fez a crença para de acreditar nele. Então, nesse sentido, tem lógica para o ego.
Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, faz sentido o ego ter medo dos pensamentos de Deus. Agora, atacar o nosso corpo como o ego faz, porque o ego, ele assegura que o corpo é o seu lar. Porque o ego nos deu o corpo. Mas ele também ataca esse corpo. Ele também mata esse corpo, porque ele acha que o corpo também vai desfazer ele, que o corpo vai se unir a Deus. E isso não faz sentido nenhum. Então, não tem nenhuma lógica o ego ameaçar o corpo. No entanto, o ego faz isso. O ego tem medo do corpo. Ao mesmo tempo que ele precisa do corpo para seu lar, ele também tem medo. Porque como ele não distingue os pensamentos de Deus do corpo, o ego pensa que o corpo vai voltar-se a Deus, vai se unir a Deus e deixar ele para trás. Então, essa é a maior insanidade do ego. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. O ego fez o corpo, ele projetou o corpo para ser o lar dele, então foi ele que escolheu. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Então, se Deus é eterno, é imutável, é invulnerável, cadê essas características no corpo? O corpo é falível, é mortal, suscetível a doenças. Então, o maior argumento do ego de que nós somos separados de Deus é a prova de que o corpo não é igual a Deus. E o ego torna o corpo real. Ele diz que o corpo, então, é do Filho de Deus, mas do Filho separado de Deus, porque ambos não possuem as mesmas características. Então, essa é a maior prova que o ego sustenta para a crença de que nós nos separamos de Deus. E essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Então, disso o ego não abre mão desse argumento de que o corpo é a prova que nós nos separamos de Deus. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. Então, o ego, ele afirma que o corpo, então, é o seu lar, ele escolheu o corpo, mas o próprio ego reconhece que a própria vulnerabilidade do corpo, que prova que o corpo é separado de Deus, que nós somos separados de Deus, também mata o ego. Se o corpo morre, ele acredita que ele esteja morrendo junto, então o ego odeia o corpo. Ele ama o corpo e odeia o corpo. E por quê? Como diz aqui, então, o ego, ele sabe que o corpo não é suficiente para ele. Ele é uma crença na separação, mas ele quer se auto-perpetuar. Ele quer ser igual a Deus. Ele quer substituir a Deus. E para substituir a Deus, se ele tem apenas um corpo à sua disposição, é muito pouco, não faz frente aos poderes de Deus, é muito limitado. O corpo é extremamente limitado. Por isso que o ego nos coloca aquele sentimento que todo mundo tem de que o corpo não é bom que chega para nós. A gente busca ser mais saudável, ou mais bonito, ou mais vida em mais tempo, ou não produzir mudanças nele, não aceitamos as mudanças das idades dele, não aceitamos as limitações, exercitamos ele para dar o máximo de si, e ainda assim ele é extremamente frágil. Qualquer desenho animado, qualquer filme de super-herói mostra um corpo muito melhor do que a nossa experiência de fato apresenta para o nosso corpo. Por isso que nem para o ego o corpo é suficiente. Esse sentimento que as pessoas carregam, que por mais que
Por que se sentem com necessidades de mantras de dizer que eu me amo quando olhem para o corpo, ou eu me aceito como eu sou? Porque esse sentimento, isso não é o nosso ser, isso é insuficiente, nem para os parâmetros do ego, que dirá para um filho de Deus com as mesmas características de Deus. Mas o ego, então, ele odeia o corpo também pela a própria vulnerabilidade, que prova que o corpo é separado e, portanto, a separação de Deus aconteceu. Ela é também, por outro lado, aquilo que fere ao ego. Ele não está satisfeito com ele. E é aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Então, por isso que a gente se sente tão aturdido, mesmo sem explicação, porque em Deus nós não temos corpo. No ego, o ego sabe que é insuficiente. E o que a mente vai pensar então? Apesar do ego lhe dizer, né, o ego diz para a mente que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente não sem causa lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo, portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. E o ego não tem uma resposta para isso, uma resposta real, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica: oblitera a questão da consciência na mente. Então, assim, ó, eu vou colocar isso em palavras agora, porque pode até parecer confuso, mas imaginam a mente conversando com o ego. E o ego, quando a mente se imaginou separada de Deus e ela quis saber o que ela é, o ego lhe disse que ela faz parte do corpo, porque o ego fez um lugar para nós fugir. Primeiro ele disse que nós somos separados de Deus e que Deus quer nos castigar. E aí a gente foi em busca de fugir de Deus em proteção, e o ego disse: eu vou construir um lar, aquela ideia de separação, antes do Big Bang, vou construir um lar, um lugar onde Deus não pode nos alcançar. E nós aceitamos. E com isso veio o Big Bang, veio a criação do corpo, e agora a mente se fracionou em bilhões de consciências, e cada aspecto da mente, cada consciência agora habita num corpo. Então agora o ego conversando com a mente pergunta o que ela é, o ego responde: mas tu sabe que tu é parte do corpo e o corpo vai te proteger de Deus. É por isso que o corpo foi feito pelo ego. Então, por que o ego? Para te proteger de Deus. Só que, ao mesmo tempo, o ego também diz que o corpo é muito frágil, muito vulnerável. E ele não vai conseguir esconder a mente. Porque o corpo vai morrer e a mente fica exposta novamente. E aí a mente se pergunta: onde é que então eu vou me esconder? Onde é que eu vou buscar proteção? E o ego então responde: volta para mim, eu vou te proteger novamente. Mas aí a mente diz: como é que eu vou me voltar para ti se foi tu mesmo que me mandou esconder no corpo? Tu já me disse para mim esconder no corpo e agora o corpo não é suficiente. Como é que tu quer que eu me volto para ti ainda? E para essa questão o ego não tem resposta. O ego não sabe o que responder. O que o ego vai dizer para essa questão? E então ele não tem resposta, mas ele tem uma solução típica. Qual é a solução do ego que ele encontra para a mente? Ele oblitera, ele esconde essa questão da mente, ele esconde ela no inconsciente, ele tira essa questão da nossa consciência. Agora, isso está totalmente inconsciente de nós. Só que, como ele diz, uma vez fora da consciência, a questão
pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. E por isso que nenhuma mente pensante aqui nesse mundo ela consegue se entender completamente. Nenhuma filosofia consegue responder enquanto nós nos acharmos separados e em corpo, atender a nossa ansiedade inconsciente, a nossa inquietação. Então, toda a inquietação que essa questão produz, ela agora está inconsciente e nós não saberíamos que é essa jogada, essa conversa entre ego e mente que aconteceu se não fosse por Jesus e pelos despertos que viram o todo. Nós que ainda estamos do lado de cá, dentro do sonho, nós ainda não somos conscientes do que se passa na mente do sonhador. Nós ainda nos identificamos com o sonho, nós não sabemos que na mente aconteceu justamente essas tomadas de consciência. Então, que o ego, que primeiro nós pensamos separação de Deus, buscamos nos proteger, agora deu medo do castigo de Deus, porque o ego, primeiro a gente se questionou o que eu sou, já que eu pensei em separação, e o ego disse, ora, se tu não sabe, tu afrontou a Deus, tu separou de Deus, e Deus vai te alcançar, Deus vai te castigar, Deus está muito ofendido. Bateu o medo, acreditamos que o ego podia nos ajudar, e a gente pediu, ego, o que eu faço agora? E o ego, então, respondeu que ele tinha uma solução, que é nos esconder nossas consciências dentro de corpos, e assim o fez. Só que agora o ego prova que o corpo é vulnerável, que ele não vai esconder, e a gente pergunta de novo, mas o que eu faço com minha vida se eu sou um corpo? Como é que eu vou me proteger? E acreditando que proteger o corpo, estamos protegendo a nós, mas ninguém escapa da morte do corpo, enquanto acredita que é um corpo. Então, aí a gente volta de novo, onde buscar a segurança? E o ego responde de novo, volta para mim. E aí, quando a mente diz, como voltar para ti se foi tu mesmo que falou que o corpo ia funcionar e não funcionou, e o ego não sabe responder isso, mas ele inteligentemente, da parte, vamos dizer, entre aspas, dele, ele esconde esta questão da nossa consciência. Então, isto é o que Jesus está revelando para nós aqui. Só que esse esconderijo, ele não é perfeito. Tem aquilo que ainda sobressai, e isso nos inquieta. Por isso que aquele mal-estar inconsciente e psicológico que todo ser humano tem. Toda mente pensante que acredita que está separada de Deus tem uma inquietação que nem sabe colocar em palavras ou expressar o que realmente está sentindo. Não sabe a origem disso, mas sabe que não está de bem. Sabe que alguma coisa está errada, mas não sabe colocar nem sequer a questão, muito menos entender uma resposta. Então, e a continuação de Jesus aqui, ó. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Então, se eu acredito que eu me separei de Deus, onde é que eu vou buscar a proteção? Eu fui no ego e o ego falhou. Buscai e achareis não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. Então, não é para buscar uma solução mágica, como o ego já fez, alguma coisa que eu não compreenda, que não faz sentido, alguma magia. Não é isso. A busca significativa por proteção, ela é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. Então, é através da razão. Não tem mais nada de magia ou de obscuro ou de eu acredito, eu penso que, como foi com o ego, que ele disse que eu penso que Deus quer me castigar, eu preciso fugir para uma ilusão. Não. A busca por proteção, ela é
através da nossa razão e ela tem que ser real para nós. Por isso que ela tem que ser empreendida, organizada e dirigida conscientemente. E isso, o curso em Milagres está nos ajudando a trazer a argumentação que faça sentido para a nossa razão. Isso tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, se parecer uma coisa mágica, uma coisa fora da razão, então não é uma busca real por proteção. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Então, se eu realmente quero aprender aonde está a minha real proteção, eu aprenderei, se eu assim o quiser. Porque o fato de querer já automaticamente faz com que eu aprenda. E por outro lado, se eu não aprender, é porque na verdade eu não quis aprender ainda estou com medo. Então, aprender e querer aprender sempre vêm juntos. Se a aprendizagem não veio, é porque eu estou me enganando. Eu quis aprender, mas ao mesmo tempo não quis. Não foi um querer consciente, não foi um querer único. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. Então, por enquanto existir a culpa na nossa mente, nós podemos querer aprender valores mutáveis, coisas que ainda protejam a nossa identidade dentro do corpo. E aí a gente está aprendendo coisas sem valor. O nosso tesouro ainda está mal colocado. O nosso tesouro ainda não está colocado naquela única coisa que tem valor para nós, que é o eterno, que é o ser real que nós somos. E de fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. Então, todas as coisas que a mente culpada quer aprender, elas vêm do ego. Por quê? Porque justamente o seu valor não é duradouro, porque o ego quer esconder Deus de nós, porque ele sabe que se nós buscarmos valores duradouros em Deus, o ego deixa de existir. Então, o ego nos dá um tesouro falível. O Espírito Santo está nos mostrando um tesouro muito maior que o ego, um tesouro de valor duradouro. E ele está fazendo isso através da nossa lógica, do pensamento racional. Isso faz todo sentido se a gente for estritamente olhar assim com a razão. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. Então, por isso que o ego ama que nós procuremos coisas para o corpo. Porque isso não é eterno, isso não são valores eternos. O ego não quer que a gente busque o perdão, que a gente busque o amor de Deus, a consciência da unicidade com o irmão, que a gente busque o Cristo no irmão. Isso são valores que o ego detesta. Por quê? Porque esses são eternos, esses vêm de Deus. Mas se eu estou com algo que vem de Deus em minha mente, eu vou largar o ego. E ele sabe disso. Então, por isso que o ego não aprecia, de forma alguma, coisas que têm um valor eterno. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego tenta substituir Deus o tempo todo. O ego busca a eternidade através do corpo o tempo todo, através do melhoramento e da ciência o tempo todo, mas em coisas que são limitantes. Ele não tem a compreensão do todo, porque ele é a oposição do todo.
O ego transige com o tema do eterno, exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, digam respeito à questão real. Então, o ego, ele tenta substituir a Deus, tenta se autopreservar, busca o eterno para si mesmo. E passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. Então, como é que o ego quer buscar a eternidade dele? Mantendo o assunto não diretamente no eterno, mas em assuntos tangenciais, pulando de corpo em corpo, de consciência em consciência, então de nascimento em nascimento e morte de novo, em ciclos. Por detrás disso está a ideia dele se tornar eterno, porque ele nunca quer ser desfeito. Então ele não vai ao ponto da eternidade diretamente. Ele não tem uma consciência, ele nem joga para nós uma consciência de algo duradouro de fato. Mas ele joga consciências de vidas perenes, mas que vão voltar de novo, e de novo, e de novo. Um círculo vicioso. E dentro desse círculo, por detrás da ideia do círculo, está a ideia da eternidade do ego. É assim que ele acha que ele vai conseguir a eternidade. Que é a própria ideia de evolução, né, Ingrid? Que o ego criou essa fantasia de evolução justamente para a gente ficar alguns sistemas religiosos, né, que trazem essa ideia da evolução, que o espírito está aqui evoluindo, amadurecendo, que a gente veio pagar, né, expiar as nossas culpas de outras vidas, todo esse ciclo, e com uma sensação ao mesmo tempo que é impossível, porque você fica patinando nos mesmos erros, porque você tenta evoluir o ego, não tem como evoluir o ego, né? Você consegue até plastificar um pouquinho ele, digamos assim, com algumas técnicas, mas essa sensação de vazio imenso, ela é artificial, ela não apaga, né? Então, é muito claro aqui, quando a gente lê o que você está dizendo, essa questão da evolução, que para mim acho que foi uma das ideias mais lindas e fantásticas, que o curso desconstruiu isso, e é uma sensação de muita libertação, desconstruir essa ideia de evolução, porque a ideia é que é inatingível, a gente vai evoluir, e parece que não sai do lugar. É uma sensação de que é muito difícil, é muito distante. E é justamente a ideia, né? Perfeito. O ego traz para a gente, de impotência. Exatamente. O propósito por detrás dessa evolução é ele se eternalizar, ele ficar eterno. A própria natureza também, os ciclos de inverno, verão, nascimento e morte, sementes, evolução, como tu diz, como seres humanos também, tudo no mundo físico, tudo que é físico obedece essa lei que por detrás o ego não está nem aí para nós, não está sendo querido conosco ao nos dar esses presentinhos, está se autopreservando. Então ele aparentemente dá uma evolução para parecer que a vida está melhorando, que a gente está ficando melhor, que ele dá mais tecnologias, mais recursos, aparentemente agora está mais fácil do que 500 anos atrás, 1000 anos atrás, mas ele não está sendo bonzinho, está sim perpetuando a ideia do ego de imitar a Deus quanto a essa característica de ser eterno. Perfeito. E é isso, exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui, porque Jesus está fora do sistema do ego e ele viu isso. De dentro do sistema do ego não parece ser isso. Mas quem está de fora do sistema e observa, ele vê o grande, o todo. Nós enxergamos a árvore, Jesus enxerga a floresta. Os dispersos enxergam o propósito por detrás do ego. Perfeito. Acho que tem uma pergunta que o Kendi colocou do Darwin. Deixa eu ver aqui. Tem uma dúvida sobre essa questão da evolução. A teoria de Darwin estaria correta ou não, segundo o Sen?
ela é exatamente isso que a Flora falou. Dentro do mundo físico aqui, dentro do nosso sonho, ela atende esse ciclo de crescimento, sim, como, bem do jeito que o ego quer. Então, aqui dentro do sonho, ela com alguns, de repente, não exatamente 100% assim, mas o grande conjunto é assim que funciona. Ele compreendeu dentro do sonho. Só que ainda é sonho, não veio de Deus. A evolução de Darwin não é obra de Deus. Ainda é dentro do sonho. Ainda está dentro disso a ideia do ego de se perpetuar, a ideia dele jamais deixar de existir. É através da sempre evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo, eternamente evoluindo. Enquanto não despertar para algo realmente, para a unicidade perfeita em Deus, enquanto se achar seres separados e evoluindo, estão atendendo exatamente a sistemática do ego dele se autopreservar. E tem muito a ver a questão da competitividade da teoria do Darwin. É apto aquele que é mais forte na natureza e o darwinismo social dentro da sociedade. E aí entra a questão do ego do ataque. Quanto mais habilidoso eu sou em atacar, mais eu consigo sobreviver dentro desse sistema. Então, o próprio sistema do Darwin demonstra a própria teoria da separação. A dualidade, né, da sobrevivência, né? Viver, matar ou morrer. Exato. É a lei do ego também. Ou ele mata a Deus ou ele morre. E isso se repete dentro do ciclo da natureza que ele fez também. Perfeito. Deixa eu ver aqui do ego, do Kendi. A busca do ego pela eternidade lembra filmes que trazem a questão da imortalidade, a porção da juventude, etc. É verdade. E da Ana, sempre evoluindo, mas não evoluindo nunca. Perfeito também. Como buscar de maneira e não encontrar. Sim, é isso que ele diz. Busque, mas não encontre. É isso que Jesus também diz. Então, sempre buscar, mas nunca encontrar. É a máxima do ego. Buscadores, sim, para nós nos mantermos dentro do sistema dele, para não escapar do sistema. E, aparentemente, através de evolução, porque se ele não oferecesse nada para nós, a gente já teria largado ele há muito tempo. Então, ele precisa sempre parecer com novidades, sempre distrair com novas coisas. Eu acho que até ele fala isso daqui a pouco, eu acho que até vai dizer isso aqui, ó. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Aqui nós até vou repetir do 6 em diante, então, para pegar todo o conjunto. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. É o que nós acabamos de exemplificar. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todas as coisas, né? De alguma maneira digam respeito à questão real, passando a envolver-se com assuntos tangenciais, né? Passando a se envolver com distrações aqui, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Então, o ego adora um problema que dentro do mundo físico não tem a solução. Porque daí a gente fica patinando, tentando resolver, ele sabe que não tem solução. É que nem trazer a vida eterna ao corpo. Não tem solução, não tem jeito, não foi projetado pelo eterno, não foi feito pelo eterno, foi projetado pelo falível.
Então, o ego adora que a gente pegue questões insolúveis e não saia mais delas, porque ele sabe que não tem solução mesmo. Então, o ego adora esses problemas. Aliás, a palavra problema o ego ama. Quanto mais problema, menos disponibilidade para olhar o todo, para nós nos identificarmos com o nosso ser, para nós sair fora do círculo vicioso dos pensamentos do ego. Então, os problemas, para nós, aparentemente, eles estão aqui para buscarmos soluções. Para o ego, eles estão aqui para nos distrair de nós voltarmos a consciência e a mente. Porque se nós voltarmos nossa consciência para a nossa mente e descobrir que tem um outro sistema de pensamento lá, ou do Espírito Santo, e nós agora quisermos experienciar o Espírito Santo, o ego fica em maus lençóis. Porque ninguém que experiencia já a paz do Espírito Santo volta a acreditar no ego. Então, o ego tem que esconder de todo jeito essa possibilidade de nós podermos voltar na mente e escolher diferente, escolher pelo Espírito Santo. E a maneira perfeita que ele achou para ele de nos distrair é com problemas. Quanto mais problema nesse mundo, melhor para ele. Mais distraído a gente fica. Menos tempo para a gente se voltar ao que realmente importa, que são os pensamentos da mente. Olhar para o sistema de pensamento, enquanto a gente está distraído com os problemas aqui do mundo. Então, a dinâmica do ego. Em todas essas táticas diversivas, né, de fugas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Então, isto é uma questão que quem está preso dentro do ego, ele não se questiona isso. E é isso que nós temos que nos questionar. Como lhe disse, numa procura que é empreendida de forma consciente, que é organizada e que é dirigida de forma consciente, nós vamos nos perguntar para que serve esse problema. E não como que eu vou resolver esse problema. Qual é o propósito por detrás dessa doença, dessa falta de dinheiro, dessa angústia, desse problema familiar? Para que ele foi colocado aqui na minha vida? O propósito maior, o grande propósito, não o propósito imediato. Propósito imediato parece que para mim resolver, para trabalhar mais, ou para procurar um médico, ou para ir fazer as pazes. E propósitos pequenos para nos manter distraídos. O para quê? E só serve para duas coisas. Ou para provar que a separação de Deus é real e nós somos separados do irmão, por isso esse conflito existe, ou pelo Espírito Santo para unir, para reconhecer que por detrás disso ainda é uma única mente, um só sonhador que está sonhando com isso. E o para quê disso, então, agora, é para ser esse problema, agora específica pelo Espírito Santo, está aqui para ser perdoado, porque ele não é real. Então, este é o propósito por detrás. O que não significa que eu não deva fazer nada fisicamente com ele. Fisicamente ainda faço, como o Alpnik sempre diz, ser normal, fazer aquilo que deveria fazer de qualquer maneira, mas na mente, no pensamento, para que serve? Ou serve para ser perdoado o problema, não importa qual problema seja. Todo ele, pelo Espírito Santo, está aqui para ser desfeito. E a única coisa que eu desfaz é o perdão verdadeiro. Então, dois propósitos do ego: nos manter no círculo vicioso dentro daquela ideia dele se preservar, ele se tornar eterno, do ciclo aqui da separação. Separar. Espírito Santo, unir. E isso a gente consegue através do perdão. Então, esse para quê? Esta é a questão que tu tens que fazer, que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Então, todos os problemas que caem no nosso colo, primeiro
Depois a gente faz o que tem que fazer no físico. Isso aqui é um curso mental. Isso aqui não é como resolver fisicamente. Se eu enfiei uma felpa de madeira dentro do dedo, claro que fisicamente falando eu tenho que pegar uma agulha e, né, e catar essa felpinha e tirar ela. Mas na mente, por que eu estou me ferindo? Para provar que eu sou um corpo, que eu sou separado de Deus, que eu não sou uma mente. Então, o propósito, mas eu sou uma mente, então eu me perdoo porque ainda penso que eu sou um corpo. Então, esse para quê? Na mente. Então, esse, até vou repetir aqui, esta é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir teus esforços automaticamente. Isso aqui é a coisa mais libertadora que tem pelo Espírito Santo e mais aterrorizante pelo ego. Aquele propósito que eu escolhi, ou de perdoar, ou de tornar isso real, é esse propósito que vai dirigir automaticamente que rumo as coisas vão tomar. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro, uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. Então, mesmo que eu tenha ainda me decidido pelo ego, eu posso mudar a minha mente. Então, o propósito para que serve? Para separar? Para dizer que eu sou um filho separado de Deus? Ou para ser perdoado aqui e eu voltar a ter consciência que eu sou unido a Deus? Para que serve? Então, esta é a única questão real que nós temos que ter em relação a tudo que o ego nos oferece aqui. Porque aqui é o mundo do ego, é o reino dele. Então, as coisas aqui vêm dele. Nós ainda temos uma consciência dividida, uma consciência que apenas está ciente de uma partezinha da mente. Cada corpo tem uma sua própria consciênciazinha, que faz parte da mesma mente. Então, para que serve aquilo que eu estou vendo? Aqueles problemas diários que chegam a mim. Quando a gente para por um instante, se aquieta e pensa para que serve, e realmente a gente queira ver que nós queremos reconhecer a nossa unicidade em Deus nisso, o resto já segue piloto automático. O Espírito Santo vai nos dar os pensamentos que precisamos ter e nos orientar como agir nisso. Isso é na mente. Como eu digo, fisicamente, aqui no comportamento, até isso é piloto automático também. Então, não significa que a gente não deva tomar, ter atitudes no físico. O curso não é no físico, é na mente. Porque a paz também não é no físico, é na mente. Assim como a dor é na mente. Aparentemente, ela se manifesta no físico. Mas ela não está, como eu falei, se eu botar uma felpa de madeira dentro do dedo e isso dói, não é o dedo que está doendo. Para mim parece que é no dedo, mas é na minha mente que eu estou experienciando a dor. Porque eu acredito que eu sou culpada de Deus e devo sofrer para pagar essa conta. Então agora a forma de eu sentir essa dor é me unindo ao corpo, infringindo ele, atacando o corpo, e aí aparentemente eu vou sentir dor, mas a dor está na mente e a cura está na mente. O que não significa, como eu falei, que no comportamento eu não vá tirar agora aquilo que está me ferindo. Ficou bem claro que é na mente. E o propósito, então, e só há dois propósitos: o do ego, que é ele se autopreservar, o ego não está nem aí para nós, ele quer só se auto-perpetuar, ou o propósito do Espírito Santo, que é nos despertar desse sonho, dessa irrealidade na qual nós acreditamos. Deixa eu ver aqui. Do Kendi. Não só os problemas cotidianos,
Mas também problemas que a ciência busca respostas. Todos os problemas, não só nossos, em aspecto global, em aspecto de universo, em aspecto de planeta, de estado, de país, de município, em aspecto de células, de micro, enfim, em todas as dimensões. Dana, meu ego tem me atacado como nunca para me distrair, para que eu continue acreditando na separação, principalmente nos relacionamentos. Me sentindo separada do irmão, agora vejo a intenção do ego. Acho que devido aos estudos e ao meu propósito de curar a mente. Com certeza, Ana, essa é a melhor tomada de consciência que você poderia ter. Descobrir o propósito do ego. E o ego não está nada contente, ele parou de fingir que é amigo. Da Juliana, além dos problemas e também das coisas boas, pode se perpetuar. Sim, a busca também através de prazeres, de alegrias perenes, porque, como eu disse, se for só pela dor, nós já teria largado ele. Então, o ego também nos compra com possibilidades de que amanhã vou ser mais feliz ainda que hoje se eu tiver isso ou aquilo. Então, através de alegrias também. E essa lição tem tudo a ver com escolha de novo, escolha outra vez. Né? Tudo a ver com escolher de novo aquela outra lição. Ah, sim. Né? Escolher de novo, porque a gente tem o poder de escolher o pensamento. Escolhe outra vez, né? Escolha outra vez, assim, com muita clareza, uma conexão de uma lição com a outra. Eu, assim como a Ana, eu estou sentindo uma alergia nas mãos. Eu já me dei conta que assim, começa uma coceirinha e de repente vira uma bolha e coça incômodo. E aí eu disse, isso não é real. E eu estou sentindo exatamente esse ataque de acreditar que eu sou bom. O propósito por detrás, o áudio estava um pouco difícil da Maria Emília, mas eu entendi assim, né, que ela também está sentindo o propósito por detrás do que ela está sentindo aqui no ensaio físico do ego, parou de ser amigo, né? Ele tá com medo de ser desfeito e ele contra-ataca. Então, mas isso não é para ser assustador. Isso até é um sinal que nós estamos no caminho certo, que nós estamos no caminho da liberação. Por quê? Porque o seu ego para de fingir que é nosso amigo. E ele venha nos atacar, ele significa que ele está com medo. Então, nós estamos indo de volta ao Espírito Santo. Então, isso é um bom sinal nesse sentido. E Jesus diz, tu não precisa ter medo, porque o ego não faz frente para o Espírito Santo, nem para Jesus, porque ele é só uma crença, ele não tem o poder de realmente nos atacar. É o nosso medo que nos torna suscetíveis à dor, não o poder do ego, porque o ego não tem poder, ele é uma crença. Ele precisa de nós para parecer que tem poder. Então, é um bom sinal quando o ego para de fingir que é nosso amigo. Da Maria, estou sentindo o ataque, estou achando divertido. Sim, se una com Jesus e olha de volta o ataque, fica divertido. O próprio perdão, quando a gente começa a compreender e a olhar com Jesus de volta os ensaios dentro do ego, essas evoluções, começa a ficar divertido. Ao invés de termos medo das coisas do mundo, a gente começa a se divertir, não no sentido zombeteiro, mas no sentido de que, puxa, como crianças eu fui capaz de criar isso e nem sequer é real. Eu tinha medo disso, né, dessa cortina de fumaça, como o curso chama, ou desse holograma projetado, era só isso. Então, todo o meu medo que eu tinha dentro desse mundo não era real, era uma projeção e estava colocado ali para parecer real, porque o ego não é capaz de fazer nada real. Só o que vem de Deus é real e nada irreal existe. Nisso está a nossa proteção.
E semana que vem, hoje a gente viu, então, como eu falei antes, né, a parte da ilusão do ego-corpo, como o ego, então, ele se utiliza do corpo, como ele convenceu a mente a entrar, a ficar ciente que ela parece ser um corpo. E semana que vem nós vamos continuar com as recompensas de Deus. Então, aqui no sonho, e com isso a gente termina daí esse 4º capítulo. Então, o seu ego nos deu uma recompensa. Aliás, tem depois ainda a criação e comunicação. Então, terça e quinta da semana que vem, completamos esse capítulo. E sim, alguém disse até amanhã, e bem lembrado também, ó, pessoal. Amanhã, às 9 da manhã, a canção da oração. A última parte do primeiro, que o canção da oração é dividido em 3 módulos. E a primeira parte que nós estamos estudando, amanhã, a terceira aula, às 9 da manhã. Quem puder vir, né, é a finalização sobre a oração, que é maravilhosa também. Eu acho que era isso, então, para hoje. Vamos terminar com essa unicidade que a gente faz. Ingrid, deixa eu só te perguntar, os dias, terça, que horário que é na terça? À 1h30. Está em cima no grupo, na descrição do grupo. Ah, está na descrição? Tá bom, na descrição, tá. Mas é terça à 1h30, quinta... Quinta às 8h. Às 8h. Só não está na descrição da canção da oração, porque essa é só temporário. Tá bom, obrigada. Certo. Deixa eu ler aqui rapidamente ainda da Ana. A aula de hoje foi muito importante para mim. Principalmente essa parte dos problemas ser distrações, a cortina de fumaça do ego. Gratidão, Inge. Realmente isso, quando a gente descobre isso, gente, isso é de uma liberação. Isso tira toneladas dos nossos ombros. Saber que os problemas são só cortinas de distração assopradas pelo ego. Não são reais. Nós não estamos suscetíveis a eles. A não ser que a gente esteja identificado com o ego, mas Jesus diz que é mais fácil ainda nós aceitar na mente os pensamentos do Espírito Santo do que o do ego. Basta a gente praticar isso. E a gente vai praticar, então. Oi. A Suzy. Tá me ocorrendo aqui agora, quando a gente estava falando do ego, você falou que ele começa a atacar, ele não é mais amigo, né? Uhum. Ele percebe que a gente está nesse caminho. Antes, na verdade, ele também não é amigo, ele só finge que é. Exatamente. Mas agora ele passa a se mostrar mais, né, como ele realmente é. A face dele. Alguém falou, eu ouvi uma história como essa, não sei se isso é verdade, mas assim, eu achei estranho, mas que uma pessoa, uma senhora que estudou muito tempo o curso em milagres, e depois dizem, né, não sei se foi a família que considerou, que ela, assim, meio que enlouqueceu, perdeu, assim, o contato, né, com as coisas. Aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que isso não é possível, porque talvez a família, ou então o entorno dela, os amigos viram ela tão diferente daquilo que é o normal, né? O ego disse que ela enlouqueceu. Né? Foi essa a resposta que eu dei. Eu não acredito, eu acho que o que aconteceu foi isso. O pessoal, os que ficaram diferentes dela, né, do que ela estava descobrindo, do que ela estava sentindo e percebendo com esse estudo, ela ficou diferente, aí foi taxada né, classificada como louca. Só pode ter sido isso, porque eu acho que não é possível uma pessoa chegar, por mais que o ego venha com veemência. Para o ego, nós também somos bem louquinhos da Silva, porque nós estamos dizendo que o mundo não é real, que o corpo não é real. Se nós sairmos falando para o mundo afora o que nós sentimos no coração e o que estamos aprendendo aqui, como é que vão nos taxar? Vamos mandar a gente para o sanatório. Vamos dizer que nós estamos loucos também. É isso aí. Mas a paz no coração, né, a gente prova que nós não estamos loucos, não. Porque realmente a gente tem
ferramentas de desfazer aquela dor que todos que se identificam no ego têm. Como ele diz, a questão não pode ser colocada, mas ela incomoda. Então, o ego não mostra o que realmente nos incomoda, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada quando está dentro do ego. E isso começa a ter respostas aqui. Então, 1h04. Vamos fazer um encerramento, então, não chamaria, eu acho que de meditação, mas é uma entrega, né? Esse momento de unicidade. Aí a gente se prepara para a noite. Eu só vou... Deixa eu ver aqui. As pessoas não conseguem compreender nossa mudança. Isso é verdade. Por isso o grupo é tão importante para nós. Isso é outra coisa que eu sempre digo. O curso não diz que tem que ter grupos, mas onde é que nós poderíamos falar isso, gente? Se não fosse num grupo. Tem razão quem colocou isso. É importante a gente ter com quem trocar essas ideias, com quem conversar. E aí entra a grande validade do grupo. Depois de encerrado aqui, eu só vou encerrar depois a gravação. E a gente já dou boa noite agora, porque tem gente que gosta de ficar alguns minutinhos a mais. E quem quiser, então, acompanhar agora, eu gosto de fazer de olhos fechados, que é uma maneira de me concentrar no interior. Não precisaria ser assim, mas por enquanto ajuda. E nós já estamos no propósito aqui de aprendizagem e estamos unidos a Jesus nesse instante santo em que queremos praticar, sentir-se na unicidade do amor de Deus. E também aproveitar esse momento de desfazer alguma coisa que esteja nos perturbando especificamente. Se alguém tem algum caso específico que o esteja ferindo e que queira desfazer, queira perdoar, porque esse é o verdadeiro propósito de tudo, trazer ao perdão. Então, a liberação está no perdão. A gente aproveita esse momento de unicidade nossa para trazer isso e colocar na presença de Deus. E a gente começa por imaginar um ponto de luz que está além do universo, além do Sol, além das estrelas, além de todo o universo conhecido. Um ponto de luz radiante que vai crescendo, se expandindo em forma de círculo, e todo o círculo está contido numa luz brilhante, uma luz que nos emite uma paz, um bem-estar, um calor. E esse círculo se amplia à nossa frente e ele perde seus contornos, e agora a luz já não está mais retida em nada e ela segue se estendendo em todas as direções. E essa luz tem o poder de transpassar tudo e nada está de fora. Tudo está contido nessa luz morna, nessa luz quentinha. E tudo no seu interior, como está contido de luz, já não tem mais contornos. Tudo é perfeita unicidade, tudo tem a capacidade de comunicação com tudo. Não existem mais barreiras, tudo é amor, tudo é unicidade.
E nesta luz, nós podemos também trazer para que ela possa desfazer aquela situação específica na qual nós tínhamos acreditado e que estava nos ferindo. Colocamos agora num altar imaginário este problema e ele passa a ser a nossa dádiva a essa luz, nossa dádiva a Deus, porque não o queremos mais reter para nós esse problema. E por não o querer reter, por permitir que seja desfeito, Deus dá graças a nós. E nós somos gratos a Deus por essa dádiva. E assim, tudo que vinha nos ferindo está liberado, perdoado e curado na nossa mente. E o Espírito Santo estende este amor da cura a todos os envolvidos. Todos estão contidos nesta presença de luz, nesse amor, nessa cura. Gratidão por esse instante santo. Gratidão pela presença da luz de Deus em nossas mentes. Gratidão pela unicidade do Filho de Deus e da unicidade com o Pai. Amém.